Irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a missionária Jeane, do canal Missões e Família. Estou aqui mais uma vez para nós estarmos gravando o vídeo, falando sobre propósitos e processos. Nós já fizemos um vídeo falando sobre José, a história linda de José, que está lá no livro de Gênesis. E hoje nós vamos dar continuidade à reflexão, estudando um pouquinho sobre a vida de José, o legado que ele deixou para nós, o que nós podemos aprender com o que ele viveu. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Gênesis 39, versículo 2, 3 e 4, inicial, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor, egípcio. Vendo, pois o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Certo? Você que ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre essa série, Processos e Propósito, está no YouTube, no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, ainda dá tempo de se inscrever. E deixe seu like, certo? Se gostou, compartilhe, pode comentar também, Os vídeos todos estão abertos a comentários. Voltando aqui para a reflexão, nós vamos falar hoje, no início fizemos um resumão, Um resumão introdutório sobre a vida de José, Falamos sobre o pai, sobre os irmãos, o ódio dos irmãos. E chegamos até a sua vinda para o Egito, Que os irmãos, na verdade, queriam matá-lo, mas jogaram ele num poço e o poço estava sem água. E José não morreu, porque existe um propósito de Deus na vida dele. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, ainda que tentem nos matar, Às vezes essa morte pode não ser uma morte física, mas pode ser uma morte espiritual, Com ódio, com calúnia, com muitas coisas que vêm para querer tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso desejo de cumprir o nosso propósito. Mas Deus está conosco. E foi o que aconteceu com José. José, ele não se deixou levar pelas circunstâncias e foi conduzido em meio ao sofrimento para viver o propósito de Deus. Isso é muito lindo, é muito forte. Ele foi conduzido em meio ao sofrimento para viver o propósito de Deus. Os irmãos achavam que estavam fazendo mal contra ele, mas só que eles não estavam fazendo mal, porque até o mal que as pessoas acham que está fazendo para você, ele vai cooperar para o seu bem, se você ama a Deus, é o que a Bíblia diz, Então, José foi vendido e um oficial de Faraó, chamado Potifar, comprou a José e levou para sua casa como escravo. Mas, apesar de estar como escravo, ele era o grande libertador do povo de Deus. Então, ele tinha o Espírito Santo. E quando José chegou na casa de Potifar, tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Então, por mais que as pessoas, as circunstâncias tentem lhe paralisar, tentem lhe colocar fora de cena, tentaram tirar José da cena, só que aquela cena ainda era muito pequena para o que Deus ia fazer na vida dele. E ele foi conduzido para um cenário muito maior. Já estava chegando próximo a o que Deus queria para ele. Ainda não era na casa de Potifar, mas ele também ia ser desafiado na casa de Potifar. Quando ele chegou na casa de Potifar, tudo prosperou. Potifar não se preocupava com nada, ele fazia tudo ia muito bem, mas sempre tem que ter o mais, Sempre tem que ter o mais. Então, a Bíblia diz que José era um jovem formoso de porte e de semblante. E a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Que coisa, Então a mulher de Potifar colocou os olhos em José. E ela disse assim:
O 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de Potifar, né, do seu senhor, pôs seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Que situação, hein? Então, tá lá na casa de Potifar, como escravo, sendo abençoado por Deus, e de repente a sua senhora, a esposa do seu chefe, chega para ele e diz: Deita-te comigo. Situação bem difícil. Um jovem, né? Com as energias todas a todo vapor e aquela tentação na vida dele. E aí? Porém, ele se recusou. José tinha um compromisso com Deus. José sabia sobre os Deus de Israel. E disse-lhe a mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ele disse para ela: Meu senhor confia tanto em mim. Ele me deixou tudo nas suas mãos, só me privou de você. E eu jamais. É muito lindo o que acontece no versículo 8. Porém, ele recusou e disse-lhe a mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me negou, me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Ele sabia que a maldade que ele faria seria contra, caso ele cedesse à tentação, é claro, seria contra Potifar, seu senhor. Mas acima de tudo seria contra Deus, porque ele tinha um compromisso com Deus. Então ali, nessa passagem, nós podemos ver que José, ele foi provado no seu caráter, né? Na sua honestidade. E ele suportou. Ele suportou a tentação. Ele não se deixou levar porque ninguém estava vendo, porque. Não, ele suportou aquela tentação. E isso foi crucial para que o desenrolar do propósito de Deus acontecesse na vida dele. Porque se ele cede ali, seria complicado, seria bem complicado. Apesar de ter sofrido como se tivesse cometido um erro que ele não cometeu. Porque nós sabemos que aquela mulher disse que ele, mais uma calúnia, disse que ele tinha agarrado ela à força e ele foi para a prisão, mas foi inocente. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Que nós devemos, mesmo que muitas das vezes sejamos conduzidos à prisão, sejamos conduzidos ao julgamento, né? Penalizados por coisas que nós não cometemos, mas vale mais agradar a Deus do que aos homens. E o mais importante é você ter sua consciência tranquila, saber que você não fez e que Deus está vendo, né? O processo da prisão foi doloroso. José passou muito tempo na prisão. Só do sonho do copeiro até Faraó chamar ele foram 2 anos, mas os outros anos que ele passou lá. Então foi um processo muito difícil. Porém, isso não foi impedimento para que Deus cumprisse a sua promessa, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Às vezes a gente acha que está demorando, fulano já recebeu a bênção, ciclano já recebeu a bênção, a vida de fulano já andou, já desandou, e eu continuo aqui esperando no Senhor. Continuo esperando no Senhor. Vale muito a pena esperar no Senhor, porque os planos dele são perfeitos. Não se antecipe, né? Não queira passar na frente de Deus, não queira pular fila, não precisa de usar nenhum de artifícios que não são lícitos para que você chegue àquilo que você quer. Não, deixa as coisas acontecerem naturalmente. No tempo certo, Deus vai se incumbir de colocar as coisas no devido lugar. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa história de José seja uma história de vida para você, que nós venhamos a aprender com essa história, que nós venhamos a colocar essa história em prática, lembrar-nos que as coisas não acontecem do dia para a noite, existe todo um percurso, existe toda uma história, ninguém surge do nada, né? Então, entenda isso, que existe
muito a percorrer e a gente passa por muitos processos até chegarmos ao nosso alvo. Então, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, descansa nele e saiba, ele é aquele que promete e cumpre. Que Deus nos abençoe e até a próxima.